Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. Peço que ocupem seus lugares. Neste ano em que a SIC celebra 125 anos de história, um legado construído por muitas mãos e que nos permite afirmar com orgulho que a SIC Caxias é e continua sendo a casa de todos os futuros. Damos boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, o Adriano Dutra da Silveira, que falará sobre a terceira revolução na gestão de terceiros, tendências, desafios e o impacto da IA na gestão de riscos. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, o projeto Degustar de hoje tem parceria com a Cervejaria Pavos. Localizada no interior de Caxias do Sul, no roteiro do Vale Trentino, é uma excelente opção para quem deseja aproveitar a natureza, degustando cervejas premiadas e vivenciando uma experiência cultural única. O pátio, abençoado pelo padroeiro de uma das igrejas mais antigas da cidade, está instalado em uma casa datada de 1877, proporcionando um ambiente acolhedor para saborear boas cervejas e apreciar uma gastronomia de qualidade. Agradecemos a presença das seguintes autoridades: do Adilódio Domênico, nosso prefeito de Caxias do Sul, do vereador João Ex, representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o presidente da Unimed Serra Gaúcha, Dr. André Germano Leite, presidentes de sindicatos, SICs, demais autoridades aqui presentes e imprensa. Para a saudação, convido ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hesler. Bom dia. Prazer recebê-los aqui. Cumprimento o nosso palestrante, o Adriano Dutra da Silveira. Muito obrigado, Adriano, por estar aqui conosco na SIC Caxias, a casa de todos os futuros. Estendo a saudação, como sempre, aos meus vice-presidentes, o Olivera, o Marcos e o André. Obrigado pelas grandes contribuições que fazem aí nessa nossa gestão. O presidente do Conselho Superior, seu Nadir, do nosso Conselho Deliberativo, a Ágata. Muito obrigado por estarem conosco. Assim, cumprimento também os demais integrantes aí da nossa SIC, dos nossos conselhos. Vejo que o Celestino, o nosso ex-presidente aqui, que deixou o mato bem baixo para a gente poder trabalhar aqui. Obrigado, Celestino, por toda a contribuição que tu fez aí. Sabe que eu sempre te agradeço a isso. Quero agradecer as lideranças empresariais que aqui estão, as autoridades que já foram nominadas, nosso prefeito, muito obrigado por estar conosco, aos associados e à imprensa que nos acompanham aqui nessa RA. E também agradeço às novas empresas associadas, que vamos fazer um momento depois de uma foto aqui. Muito obrigado por acreditarem no valor que essa casa entrega a vocês. Estamos sempre à disposição aqui. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ao iniciar os trabalhos dessa RA, eu gostaria de destacar aqui que uma cidade que aprendeu a transformar trabalho em identidade e desenvolvimento, o esporte também passou a representar um importante ativo econômico e social. Temos, obviamente, os nossos times de futebol, mas é necessário reconhecer que o Basquete Caxias é hoje um dos grandes símbolos desta construção coletiva. E na sua 9ª participação no NBB, justamente na maior edição da história da Liga, com 20 equipes e 3 jogos, 20 equipes em 3 regiões do país, o clube encerrou a temporada em 13º lugar, mesmo operando com um dos menores orçamentos da competição.
Mais do que resultados em quadra, estamos falando de uma equipe que leva o nome de Caxias do Sul para transmissões nacionais, em canais como Sport TV, ESPN, YouTube, e amplia a visibilidade da cidade, atrai marcas de dentro e de fora do Rio Grande do Sul e movimenta a economia local. Somente nessa temporada, o impacto econômico relacionado ao esporte superou 18 milhões de reais no nosso município. E ainda um dado que merece bastante atenção, que o basquete hoje é a modalidade olímpica que mais cresce no país. E Caxias acompanha esse movimento com média anual de 10% de aumento no número dos praticantes. Quando o esporte cresce com organização e com gestão, ele deixa de ser apenas entretenimento e passa a integrar um projeto de desenvolvimento de uma cidade, o que é extremamente louvável. Parabéns ao Caxias Basquete por toda a trajetória e parabéns ao presidente Bruno Tronca pelo trabalho que dá visibilidade à nossa cidade, estimula o esporte e ajuda a projetar Caxias do Sul para todo o Brasil. E falo em gestão justamente para fazer a conexão com o tema da nossa RA de hoje. Renovo o nosso agradecimento ao consultor Adriano Dutra da Silveira, que nos honra com a sua presença, para abordar um dos temas mais sensíveis e atuais do ambiente corporativo, a evolução da gestão de terceiros, a prevenção de riscos e o impacto da inteligência artificial nos processos organizacionais. O que o mundo empresarial está aprendendo e algumas organizações já praticam com bastante maturidade é que tecnologia não pode ser apenas um recurso de modernização. Ela precisa estar a serviço da eficiência, da qualidade das decisões, da redução de passivos, da agilidade e da melhor valorização das pessoas no organograma empresarial. E quando a tecnologia elimina a burocracia, organiza processos e libera talentos para funções estratégicas, ela deixa de ser um custo e passa a ser um grande investimento em competitividade. E esse raciocínio não vale apenas para o setor privado, e o que é importante a gente colocar, e na nossa pré-reunião também falamos um pouco sobre isso, sobre a importância dessa visão também no setor público. A palestra de hoje ela tem um foco bastante empresarial, mas, como eu disse, é importante nós olharmos também para a questão pública. O Brasil precisa discutir com seriedade o uso intensivo de tecnologias para melhorar o atendimento ao cidadão, reduzir prazos, desburocratizar processos, aumentar a transparência e qualificar o gasto público. Em um cenário de escassez de recursos orçamentários, não existe mais espaço para estruturas lentas, excessivamente cartoriais e desalinhadas com a realidade digital que a sociedade já vive. O caminho passa por mais planejamento, mais inteligência de gestão e menos burocracia, tanto no executivo quanto no legislativo. E antes de concluir essa fala, eu quero registrar com bastante satisfação a chegada da Unimed Serra Gaúcha ao renomado grupo de patrocinadores Diamante da nossa RA. Essa parceria que está sendo oficializada hoje na nossa RA. Quero agradecer imensamente ao Dr. André Leite pela confiança, pela decisão de caminhar ao lado da SIC Caxias, a Casa de Todos os Futuros. A entrada da Unimed Serra Gaúcha fortalece ainda mais um grupo de marcas que valoriza esse espaço de debate. É uma parceria que traz solidez à nossa atuação e reforça a credibilidade de uma entidade que, aos seus 125 anos, segue defendendo o desenvolvimento de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha com a visão de futuro. Muito obrigado e um excelente evento a todos. Senhoras e senhores, com o compromisso de valorizar o associativismo, a SIC Caxias dá as boas-vindas às empresas que passaram a integrar o seu quadro associativo nos meses de março e abril. Cada nova associação representa o fortalecimento da nossa entidade e amplia a conexão entre empresas, lideranças e oportunidades, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social de Caxias do Sul e região. Agradecemos a cada uma pela confiança depositada na SIC e reforçamos que esta é uma casa de representatividade, relacionamento e construção coletiva.
Neste momento, convidamos os representantes dessas empresas para subirem ao palco. Agência de Viagens Arte do Turismo, Andreola Tomás Oz e Marins Advogados Associados. Aqui Mais Soluções em Internet. Assessoria Comercial Jéssica Padilha. Atagon Geoinformação e Ambiente. BM Inteligência em Licitações. Cíntia Bonfante Fonoaudiologia e Assessoria. Consense Contabilidade Digital e Consultoria Empresarial. Desenvolve RH e Consultoria em Gestão de Pessoas. Vou convidar para que vocês subam isso pelo meio do palco. Obrigada. Dom Manera, mais que uma barbearia. Fidúcia Confecção Corporativa. GT Capital Assessores de Investimentos. Guilherme Julian Costa. Inove Mais Sustentabilidade. Indústria Foquesato. Inova Indústria de Matrizes. Palc Hub de Negócios. Randon App. Raro Marketing de Relacionamento. Riavere Assessoria Química e Ambiental. TXT Consultoria em Publicidade. Vou convidar a nossa presidência executiva, presidente, por favor, presidente Ubiratã, nosso vice-presidente de Indústria, Oliver Viesser, de Comércio, Márcio Victorazzi, de Serviços, o André Zucco, por favor, ao palco, para uma foto com as nossas novas associadas. Eu peço que vocês aguardem, a gente vai fazer mais um registro, tá? Eu vou convidar o nosso diretor executivo, Gelson Dalberto, a nossa coordenadora de relacionamento, a Rosane, por favor, Pissorello, e as minhas colegas, por favor, que são quem, né, convive e também se relaciona com vocês, que é a Luciane e a Simone, por favor, com uma foto no palco. Muito obrigada, podem retornar aos seus lugares. Senhoras e senhores, é com muita alegria que anunciamos a nossa nova patrocinadora diamante da RA SIC Caxias, a Unimed Serra Gaúcha. Referência em saúde e no cooperativismo, a Unimed Serra Gaúcha tem uma trajetória marcada pelo cuidado com as pessoas e pelo compromisso com o desenvolvimento da nossa região. Valores que estão alinhados ao propósito da SIC Caxias e da RA. Promover conhecimento, relacionamento e fortalecer o ambiente empresarial. E para oficializarmos este momento, convidamos ao palco para assinatura o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hesler, e o presidente da Unimed Serra Gaúcha, Dr. André Germano Leite. Eu vou convidar o presidente André, por favor, para a sua saudação. Para a sua saudação, por favor. Obrigada. Bom, vou falar de improviso, tá? Não estava preparado para esse momento, né, Bira? Mas quando eu falo de improviso, normalmente são 40 minutos, então tá tudo tranquilo. Não, mas de qualquer forma, eu já estava falando para o presidente Bira, tá? Da honra e da satisfação da Unimed Serra Gaúcha de participar junto com vocês dessa grande empresa, dessa grande representatividade da nossa comunidade, que é a Câmara da Indústria, Comércio e Serviços. Para nós, uma honra muito grande estar com vocês.
A Unimed Serra Gaúcha é uma cooperativa de médicos. Tá? Um dos grandes princípios do cooperativismo é o seu compromisso com a comunidade, e dentro dessa ideia, desse ideal de identificar na nossa comunidade a pujança de Caxias do Sul, nada faz mais sentido que estar junto com a parceria com a SIC, uma vez que nós identificamos uma sinergia muito forte de compromissos para com a nossa comunidade e com a pujança da nossa região. Então, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer muito, Bira, no teu nome, em nome de todos os teus diretores, a oportunidade e a confiança, e pode saber que vocês podem contar conosco para aquilo que for preciso. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima palestra. Senhoras e senhores, a pesquisa Voz da Associada SIC 2026 termina amanhã. Por isso, convidamos você, associada, a participar. Sua opinião é essencial para compreendermos melhor suas percepções, fortalecer nossa atuação e identificar oportunidades de aprimoramento. Você pode acessar a pesquisa pelo QR Code que está nos telões ou com a nossa equipe, no fundo do salão. Contamos com a participação de todos. Aproveitamos também para convidar para os próximos eventos da SIC Caxias. A próxima RA, no dia 18 de maio, será alusiva aos 100 anos da Livraria Rossi e contará com palestra de Felipe Macedo e Luísa Fante. O tema da edição será governança, sucessão e legado. Como preparar a empresa familiar para o futuro. O SIC Connection 2026 já tem seus palestrantes confirmados. O evento acontece nos dias 17 e 18 de junho, das 14 às 18 horas, no UX Teatro, reunindo grandes nomes para debater um dos recursos mais valiosos da atualidade, o tempo, o ativo invisível na gestão e na liderança. No dia 17, sobem ao palco Alessandra Carini e Mário Lafitte, com mediação de Kelly Matos, da RBS, além de Christian Barbosa e Ricardo Amorim. Já no dia 18, as palestras serão com Marcos Pontes, Érica Bamberg e Ricardo Wagner. Os passaportes para os 2 dias do evento estão à venda até dia 15 de junho no site sicconnection.com.br. A segunda edição da corrida SIC Caxias está de volta, em um ano que carrega um significado ainda mais especial. Em 2026, a SIC Caxias celebra 125 anos de história, guiada pelo lema SIC Caxias, a casa de todos os futuros. E é nesse espírito que a corrida retorna, como um convite ao momento, aos encontros e à construção de novas conexões. A prova acontece no dia 22 de novembro, com largada às 7 horas no estacionamento da SIC Caxias, com percursos de 4,5 quilômetros e 9 quilômetros, além da caminhada de 2,5 quilômetros. O primeiro lote especial vai até dia 30 de julho. Acesse também o QR Code que está nos telões e faça parte deste momento com a gente. Ao final da RA, nós teremos o nosso painel de perguntas. E para a sua palestra sobre, senhoras e senhores, para a sua palestra sobre as principais tendências e desafios na implantação de modelos eficazes de gestão de terceiros nas organizações, bem como o papel transformador da inteligência artificial na escala, qualidade e velocidade de identificação de recursos de riscos, convidamos ao palco da REA SIC Caxias, Adriano Dutra da Silveira. Muito bem-vindo. Eu posso começar. Bom dia, aqui estou. Quase boa tarde, agora chegou o almoço e vira boa tarde. É uma alegria estar aqui,
Primeiro, quero agradecer muito o convite, a receptividade, né, da SIC, em nome da diretoria, também as autoridades aqui presentes, né, o nosso prefeito, em especial a presença de todos vocês. É uma alegria estar em Caxias, cidade que eu tanto amo, né, a família da minha esposa é aqui de Caxias, né, muitas vezes vim aqui visitar o seu Reinaldo Kies, né, vim aqui, ele só brigava comigo quando a gente ia pegar o galeta, ele queria dar uma cachaçinha, eu disse, mas eu não bebo, não sei o quê. Mas aí tinha que uma grapa, né? Então, pessoal, é uma alegria mesmo aqui presente com vocês, retornar a essa casa, estive aqui há 3 anos, e vamos falar um pouquinho sobre gestão de terceiros, sobre o que eu estou chamando de terceira revolução na gestão de terceiros, tá? Então, realmente uma alegria. Vamos começar, então, diretamente. Então, meu nome é Adriano Dutra. Fico bem à vontade aqui em falar sobre esse tema. Eu fui pioneiro na gestão de terceiros no Brasil. Aqui tenho os meus livros todos sobre esse tema de terceirização e gestão de terceiros. Inclusive, esse último aqui, verdinho aqui, ele está bem quentinho ainda, né? A 5ª edição saiu agora em março, né? Então está bem recente. E o tema de A é um dos temas que eu trato aqui nesse material. Mas vamos ao que interessa. Sem querer estragar o almoço de vocês, começou mal já. Nunca gastamos tanto em ações trabalhistas. 50 bilhões, né? 2025, isso aqui, matéria do Estadão. As ações trabalhistas, não só em valor monetário, mas em quantidade, estão aumentando. Pelo aquele gráfico ali, nós conseguimos ver aqui 2.321.000 novas ações em 2025. O gráfico aqui a gente vê que tem uma parte aqui maiorzinha aqui, antes da reforma trabalhista. Pós-reforma trabalhista caiu. Aí tivemos algumas decisões do STF ali em relação à gratuidade de justiça, etc. E as ações voltaram ano a ano subindo. Mas tem mais coisa. O volume de trabalho escravo, análogo a escravo, identificado pelo Ministério do Trabalho, aumentou mais de 20% também no último ano. Nós tivemos aqui agora, 2025, 2.772 resgates, que eles chamam, né? Pessoas que retiraram da condição de trabalho análogo a escravo. Lembrando que análogo a escravo hoje é algo bem amplo, né? Pode ser uma condição de alojamento, pode ser um excesso de jornada, pode ser reter documentos, tem várias formas. Mas o que importa é que nós temos que nos preocupar com isso. E quando nós terceirizamos, né? Por que eu tenho que me preocupar em gerir esse risco? Né? Porque esse risco é meu, como empresa, né? E o que acontece? Eu lembro uma propaganda que tinha no passado, que era uma empresa de tubos e conexões, né? É do passado mesmo, tem gente que nem vai lembrar disso. Que a pessoa fazia a instalação do tubo e conexão, e aí tinha um macaquinho que ia do ombro de um para o outro, do ombro de um para o outro, ninguém queria se responsabilizar por aquele problema, né? Então, às vezes, nós vemos a terceirização como passar adiante um problema, né? Terceirizei, então não preciso mais me preocupar. Só que, na verdade, o tal do macaquinho volta. Então, nós temos que nos preocupar. Toda terceirização ela tem o seu porquê de ser feita, redução de custo, foco, buscar a melhoria de qualidade, buscar focar no meu negócio e assim vai. Só que existe sempre um problema que pode estar agregado a ela. O que acontece? Eu posso ter um aumento de ação trabalhista, eu posso ter um aumento de fiscalização, eu posso ter o tal do trabalho análogo a escravo, mas em resumo, eu acabo tendo uma probabilidade muito grande de ter um aumento de custo. O que acontece? Muitas vezes eu vou ter que aumentar minha provisão de valores. Aumentar a provisão significa impacto em resultado. Eu posso ter dano de imagem. Não tenho nada contra essas empresas aqui, só que todas elas acabaram na mídia. Então, quando eu tenho ali disputa entre empresa tal, deixou 8 mil sem salário, empresa terceirizada quebrou e as pessoas ficaram tudo na porta da tomadora, né? Funcionário terceirizado morre após choque. Tivemos agora há pouco tempo atrás a questão das vinícolas, né? Aqui na Serra, né? A montadora chinesa aqui, até ela conseguiu um pouquinho a mais, né? Não foi só trabalho escravo, tráfico de pessoas, a classificação foi um pouquinho pior. Bom, o que acontece?
Então a gente tem que entender que existe esse risco de aumento de provisão, de aumento de passivo, mas também de dano de imagem para essas companhias, né? Naquele cenário que eu falei. 2.700 pessoas resgatadas, 50 bilhões de ações e 2 milhões de ações novas. O que a gente precisa para enfrentar isso? Não é deixar de terceirizar, mas é como que eu faço para terceirizar com maior segurança, com uma visão preventiva. Né? Então, o que eu preciso? Preciso planejar como é que eu vou terceirizar, para ter essa visão de risco junto, e preciso ter a gestão de terceiros. Então, para um rápido alinhamento de conceitos, né, para entender o porquê que a gente tem que olhar tudo isso, então vamos lá, eu tenho uma empresa tomadora aqui, essa empresa contrata prestadoras de serviço, e essas prestadoras de serviço têm pessoas. Né? Posso terceirizar? Posso. A gente já sabe que desde a reforma trabalhista eu posso terceirizar qualquer atividade, inclusive a principal. Né? Não tem mais a questão de meio, fim, eu posso terceirizar qualquer coisa. Não quer dizer que deva. Né? Até eu costumo dizer que é bíblico isso, né? Carta de São Paulo aos Coríntios diz, né, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, na mesma linha, né? Eu posso terceirizar qualquer coisa, mas não quer dizer que seja bom para mim. Então, vamos lá. Posso terceirizar qualquer coisa. Eu posso subcontratar os serviços, né? Essa empresa que contratou pessoas e subcontratou outra, né, para realizar a atividade. Então, isso aqui é o cenário que a gente pode fazer. Tá? O que acontece? Né? Onde é que começa a geração de risco? Por exemplo, o Joãozinho lá em cima, um daqueles rapazinhos de azul que está lá em cima, daqui a pouco ele acabou o contrato dele e ele entende que recebi insalubridade no grau errado, não recebi minhas parcelas rescisórias, recebi hora extra menor ou o que seja. O que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação trabalhista contra a empresa prestadora. Até aí está óbvio. A questão é que, na terceirização, ele vai ingressar com essa ação também contra a empresa tomadora. Porque existe na legislação trabalhista a tal da responsabilidade subsidiária. Esse Joãozinho vai ganhar lá 10 mil reais num processo. Se a empresa prestadora conseguir pagar a conta, ok. Se ela não conseguir pagar a conta, essa empresa aqui em rosa, que é a tomadora de serviços, vai pagar essa conta. Então, gente, por que eu tenho aumento de provisão, por exemplo, se eu sou um tomador? Porque eu tenho que entender isso. Se aquela empresa não conseguir pagar a conta, essa aqui vai pagar. Tá? Então, eu deixei ali embaixo só para ilustrar, né? Onde é que tem na lei isso, né? Então, a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelo passivo. Tá? Lembrando que nesse cenário, se 50 bilhões se gastou com ações trabalhistas, se 2 milhões são de ações novas, e considerando agora, não fazer uma regra de 3 porque vai estar errado, que indústria às vezes tem 50% das pessoas terceirizadas, que a gente tem que entender é o seguinte, uma bela fatia desse passivo é oriundo da terceirização. Outro problema, não vou falar de trabalhista, agora a gente pode falar de saúde e segurança do trabalho. Em saúde e segurança do trabalho, essa responsabilidade ainda é muito mais direta. Por quê? Porque é responsabilidade da empresa tomadora, aquela rosinha lá, garantir as condições de saúde, higiene e salubridade desse pessoal aqui. E isso na lei 6.019. Neste decreto aqui, ele vai um pouquinho mais além, né? O que ele está dizendo? Que a empresa contratante será responsável pelas infrações. Então, gente, aqui além de infrações e ações trabalhistas, a gente acaba tendo uma relação muito mais direta, não só subsidiária, mas solidária. Então, há um risco de pagamento dessa conta. Então, construindo o nosso cenário para a gente chegar na gestão de risco, nós temos que existe responsabilidade subsidiária, responsabilidade solidária, e que 80% dos processos talvez tratem disso, mas nós temos ainda outros pontos, né? Tem a possibilidade, agora não é o Joãozinho, agora é o Pedrinho aqui embaixo, dele dizer o seguinte: não, juiz, a minha terceirização tem um outro problema. Não é questão de meio e fim. A questão é que essa empresa de rosa resolveu me tratar como se eu fosse empregado dela. Afinal, a CLT prevê aqueles requisitos de vínculo de emprego, né? Ter pessoalidade, só uma pessoa que presta serviço, não pode chamar outra. Subordinação, que é receber ordens diretas, e habitualidade. Então ele vai entrar com uma tese no judiciário dizendo o seguinte: olha, juiz,
Apesar de ter um contrato escrito, a gente sabe, pela Justiça do Trabalho, que mais vale a realidade que o papel. E, na realidade, aquela empresa lá de Rosa, que é a tomadora, ela estava me tratando como se fosse seu empregado. Controlava meu horário, me dava punição, decidia meu salário, decidia minhas férias. Ou seja, a gente passa a ter um desvio de conduta aí e que pode gerar passivo. Muito parecido com isso, aí não é mais nem o Joãozinho, nem o Pedrinho, é a tal da pejotização, tá? O que pode acontecer? A gente sabe que hoje o mercado TI, por exemplo, exige muito, às vezes, a contratação de pessoal, que é o chamado PJ, né? Que eu tenho minha própria empresa e presto serviço. É ilegal? Não, não é ilegal. Posso terceirizar qualquer atividade, inclusive a principal? Posso terceirizar. Olha só, eu tinha um ruído aqui de garfo e talher, entrou nesse assunto, até parou o ruído. Né? Então acontece com todo mundo. Né? Então o que acontece? Daqui a pouco esse cara aqui, ele quer entrar com uma ação e dizer o seguinte: juiz, nada disso aqui valeu, eu era empregado dessa empresa. E aí ele vai trazer o mesmo argumento do anterior. Eles me tratavam com subordinação. Eu era um PJ, mas eu tinha controle de horário. Eu era um PJ, mas às 11 da noite recebi um WhatsApp me mandando demanda. Então, o problema não está em contratar o PJ, o problema está em como contratá-lo. É claro que o grau de risco aumenta. Tá? E por que eu trouxe esse dado? Esse aqui não é de 2025, é de 2024, mas ele mostrou uma tendência que só os processos discutindo isso aumentaram 57%. Então, também é um ponto de preocupação. Então, pessoal, PJ, como eu sei que gera impacto, eu trouxe um material, vou abrir um parênteses aqui, tá? Para a gente tratar um pouquinho de PJ, eu já volto para a gestão de terceiros. A gente sabe que a Justiça do Trabalho ela é protetiva por natureza. Não é só porque tem juiz azul e vermelho, né? Essa é a novidade que apareceu agora. Mas ele é protetiva por natureza, assim como o direito do consumidor é protetivo. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho surgiu em 1930. E no Brasil, a gente tem primeiro e terceiro mundo, não por região, mas eu posso ter primeiro e terceiro mundo a 100 metros um do outro. É a forma que a gente trata os empregados, né, em cada uma das empresas. Então, o que acontece é o seguinte: nessa briga, o Tribunal do Trabalho tem buscado uma fiscalização, né, aliado ao Ministério do Trabalho, muito forte em relação aos PJs. Eles têm buscado o quê, né? Eles partem de um princípio, muitas vezes, de que a pejotização pode ser fraude. E aí chegou agora em março de 25 do ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho disse o seguinte: pessoal, vamos suspender os processos todos, porque nós temos que definir o seguinte: é válida a contratação de um trabalhador que constitui uma pessoa jurídica para realizar a função habitual de empregado? Ou seja, essa pergunta aqui é uma pergunta já para dizer que eles já acham, né, que isso tem tem cheiro de irregularidade. Tá? A outra pergunta ali é se podia converter empregado em pessoa em PJ. Essa pergunta nem faz muito sentido, porque a lei da terceirização ela já prevê 18 meses de quarentena entre demitir um funcionário e ele voltar como terceiro. Então, a gente estava seguindo nesse caminho, só que, por outro lado, o STF é legal, né? Antigamente ninguém sabia quem era STF, hoje a gente sabe, decora a escalação do STF. Eu não sei da seleção brasileira, eu só sei se o Neymar vai ou não vai, mas antes a gente sabia da seleção, agora a gente sabe do STF, né? Mas vamos lá. O STF vinha indicando nos seus julgamentos que poderia ter PJ. E aí começou uma briga, né, de certa forma, entre como é que vai ser esse caminho. Nessa briga, o TST disse que vou suspender os processos. O Gilmar Mendes ficou um pouquinho chateado, assim, não, podem suspender, quem vai suspender mesmo sou eu, que eu sou STF, e a minha decisão vai ter um poder sobre as demais. E então, um mês depois, abril de 25, o STF sim suspendeu todos os processos de PJ. Só que olha a pergunta. Se a pergunta do Tribunal do Trabalho é se podia terceirizar uma pessoa e virar PJ, a pergunta do STF é outra. Olha qual é a pergunta aqui. Qual é a competência
e ônus da prova nos processos que discutem fraude de PJ. O que significa isso? Isso aqui pode mudar muito o jogo. Quando a gente pensa em justiça do trabalho, eu já falei para vocês, a balança é desequilibrada porque ela é protetiva por natureza, não é que seja injusta, ela é protetiva por natureza. Se o STF decidir que competência, aqui é a juridiquês, para discutir PJ é da justiça civil, justiça comum, eu estou indo para uma balança equilibrada. Olha que diferente, né? Não tem uma presunção de primazia da realidade. 2 maiores de idade assinaram um contrato, está valendo. Nesse cenário aqui, 2 empresas assinaram um contrato. Se prevê que os 2 têm capacidade de assinar. Esse aqui de baixo é diferente. Eu sou empregado. Eu posso, em todos os cartórios do país, fazer um documento que eu não quero FGTS e que eu não quero férias, não gosto. Assino em todos os cartórios, assino com o meu empregador e faz de conta que o custo disso é 50 mil reais. Essa minha assinatura não vale nada. Agora, se eu tenho um carro de 300 mil reais e eu quiser doar para alguém, eu posso. É engraçado, né? Eu posso doar um carro de 300 mil, mas eu não posso abrir mão de 10 mil, de 20 mil, de nada, desses outros direitos. Por quê? Justamente porque a justiça aqui é protetiva. Então, se o STF avançar com mudança de competência e de ônus da prova é quem é que vai provar que isso está errado, a gente pode mudar o jogo. Mas qual é a grande palavra-chave que o STF tem utilizado? É a questão da autonomia. Pessoal, se for um PJ e eu tratar ele como empregado, está errado. Agora, se ele tiver efetiva autonomia, eu poderia terceirizar. Então, essa é a questão. O quanto existe autonomia, o quanto essa pessoa consiga efetivamente desenvolver seu trabalho com desenvoltura. Tá? Então, qual é a tendência com isso? A tendência com isso, o STF, eu acho que vai seguir nessa linha de atuação que eles estão defendendo. A tendência é a gente ter mais PJ. A tendência é aumentar o volume de subcontratação. O que quer dizer isso? Aqueles problemas que eu disse lá atrás continuam existindo. Continua existindo risco de passivo. E se eu não fizer isso de forma planejada, eu posso estar trazendo esse risco para dentro de casa. Então, o que acontece? Eu posso ter uma tendência de, por um lado, maior segurança jurídica, mas, por outro lado, eu posso ter a impressão que tudo pode quando os princípios não mudaram. Tá? Então, isso aqui é uma janela que eu falei, um parêntese que eu abri para a gente tratar desse tema. Mas voltando. Muito desembolso ação trabalhista, muita ação trabalhista, insegurança jurídica, por um lado, agora talvez essa questão do PJ evoluindo, né? Dano de imagem, porque daqui a pouco eu falei de trabalho escravo. Vocês acham que alguma daquelas empresas queria ter trabalho análogo a escravo? Óbvio que não. O problema foi só de gestão. Eu contratei uma empresa que subcontratou a outra, e lá na ponta aconteceu um problema. Só que a minha imagem que ficou à baila. Então, nesse tom que surgiu a gestão de terceiros, tá? Aqui, de certa forma, como eu fui pioneiro, ela vai se confundir um pouco com a minha trajetória, mas eu quero mostrar o que é o que eu estou chamando de terceira revolução em gestão de terceiros. Pois bem, de forma estruturada no Brasil, a gestão de terceiros surgiu a partir de um livro que a gente lançou aqui nos anos 2000, e que foi o seguinte, pessoal, a gente tem que começar a monitorar passivo trabalhista, previdenciário, porque eu estou cansado de ver a empresa chegar na Justiça do Trabalho, empresa tomadora, a prestadora quebrou, aí o cara põe o nariz de palhaço e tenta se defender, porque não tem documento, não tem nada. O que a gente faz para evitar isso? E aí surgiu esse processo aqui, e a empresa pioneira que eu implantei na época, lá atrás, foi a Telemark, lá no Rio de Janeiro, depois virou Oi. O que era isso aqui? Pessoal, o que o juiz nos condena? Condena hora extra, condena rescisória, então tem que olhar tudo isso, não basta olhar uma CND. Eu posso ter 1.000 empregados, ter uma CND e daqui a pouco recolher FGTS de 200, até descobrirem eu continuo tendo CND. Então não basta CND, tem que olhar mais coisa. Então nessa época aqui, tinha uma pessoa com um carrinho de mão cheio de papel, fornecedor, todo mês lá ia entregar aquele monte de papel para alguém ficar olhando aquele monte de papel. Mas o tema foi evoluindo, né?
O grande software da época era o Excel. E aí nós tínhamos o quê? Né? Eu lembro, primeiro entregar papel físico, depois digitalizou, depois virou um pendrive, depois veio pendrive não, virou um disquete grandão, virou um disquete pequenininho, virou um pendrive, virou um CD. Eu lembro de eu levar um relatório para Vivo num CD, era uma coisa, ó, cara, é o máximo, tá levando num CD. Até que chegamos na segunda revolução, já em 2007, 2013, quando chegaram os primeiros softwares de gestão de terceiros. Vamos começar a subir o documento numa plataforma. Então, isso aqui que eu chamo de segunda revolução. Nessa oportunidade, por exemplo, o Globo, empresas como Unimed de Porto Alegre, fizeram a inserção desse processo lá. Processo hoje que essas duas, por exemplo, têm com grande maturidade hoje em dia. Né? E aqui estávamos em plena discussão, preparando a discussão da reforma trabalhista. Eu fui um dos especialistas convidados pelo TST para apresentar para o Tribunal Gestão de Terceiros, que nem sabiam que existia. Mas, pois bem, continuava a gente recebendo documentos, sem o carrinho de mão, um pouquinho mais tecnológico. Nesse outro período aqui, outras empresas foram adotando, até que chegamos numa fase ali interessante, que entendia que o que serve para o Brasil servia para fora. Exemplo da TKE, por exemplo, onde o Processo Brasil foi implantado em toda a América Latina. Mas o que eu queria mostrar nessa linha do tempo? De 2000 até 2019, praticamente nada mudou. Mas aí chegamos em 2020 e começou a terceira revolução. Terceira revolução é o quê? Entrou automação na jogada. Não olhar só um monte de gente olhando um monte de papel. Mas a gente começou a ter automação. E junto com a automação, a inteligência artificial, que a cada ano aqui ganha muita velocidade. Né? Aqui a Irrendo foi uma empresa que trouxe, que mudou essa regra do jogo aqui. Então, hoje quando a gente vê uma mineradora como a Nexa, a TecBank, é banco 24 horas, né? A Norsul, a Regreen, que é uma empresa de crédito de carbono, são empresas que já entraram nessa modalidade aqui. Então, o que nós temos? Tem que fazer prevenção, gestão de terceiros é um caminho. E aí eu vou ter o seguinte, voltei para o meu quadro ali. O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço uma boa prevenção? Primeiro ponto é controlando quem entra para trabalhar comigo. Lembra que eu falei a responsabilidade é subsidiária? Se essa empresa não tem dinheiro para pagar, essa que paga, então o primeiro ponto é eu contratar bem. Contratar empresas que tenham condições financeiras. Então, efetivamente, eu vou olhar um balanço, vou olhar um DRE, vou olhar Serasa ou Boa Vista, vou olhar CNDs, vou olhar o quadro societário, vou olhar se a pessoa é politicamente exposta. Aí o que eu faço? Eu começo a ter um poder de decisão maior em relação a quem está entrando na minha casa. Essa pessoa tem capacidade, essa empresa tem capacidade de cumprir seus compromissos? Então, o primeiro pilar da gestão de terceiros é a chamada homologação. O segundo pilar, contratei a empresa, é a mobilização. Como é que eu garanto que essas pessoas que estão começando a trabalhar estão com toda a documentação em dia? Eu já vi gente trabalhando sem contrato, eu já vi gente trabalhando em altura ou em espaço confinado e que não tinha o treinamento adequado. Por quê? Porque a gente tinha um problema em mobilização. Então, é importante também que as empresas se deem conta que, quando eu cadastro um terceiro, eu preciso entender efetivamente o que ele precisa para entrar, para trabalhar, e fazer isso no menor prazo possível. Tá? Então, por exemplo, aqui, um exemplo visual para vocês. Tá? Entrou uma ação da Ana Silva. A empresa prestadora quebrou. Aí ela disse assim, nunca recebi férias. O que ia acontecer? A empresa tomadora ia acabar no judiciário pagando férias, mesmo que 2 vezes. A diferença é a empresa tomadora que dizer o seguinte, não, eu tinha gestão de terceiros, eu tenho aqui os documentos da Ana Silva. Então, assim, juiz, ela recebeu férias. Então, começa a mudar todo esse quadro. Então, eu saber quem está trabalhando, quem já trabalhou na empresa, né? E aqui quem que o fornecedor quer alocar, né? Um contrato por outro. Então, segundo ponto, mobilidade. Outra coisa é
ter profissional parado, não trabalhando, isso é aumento de custo. Aqui eu vou dar um exemplo da indústria, tá? As indústrias normalmente têm as paradas de fábrica. Parada de fábrica é aquilo, eu tenho 2.000 funcionários, eu preciso durante 45 dias, 90 dias, parar a fábrica para fazer manutenção nos meus equipamentos. O que acontece? Parei a fábrica, essa manutenção tem que funcionar. E muitas vezes, na indústria, às vezes as pessoas levam 30 dias, 20 dias, eu já vi 45 dias para serem mobilizadas. Então eu tenho um problema. Hoje, quando a gente vê com inteligência artificial junto, um processo de mobilização de empresas que eram de 35 dias, hoje se fazem 7 dias. Existe mobilização em 2 dias. Existe mobilizações em 2 horas. Mas por quê? Se trabalhou esse pilar aqui. Então eu tenho uma empresa sadia, eu tenho pessoas qualificadas trabalhando, e aí eu começo esse monitoramento mensal de cumprimento de obrigação trabalhista, previdenciária e de saúde e segurança. Então, pessoal, num resumo, o que envolve esse monitoramento? Envolve todo mês a empresa tomadora saber quem está trabalhando lá, João, Maria, José, etc., recebeu o documento dessas pessoas e verificar se chegaram. Isso aqui é uma GFD do Fundo de Garantia e o relatório? Sim. 2, analisar essa documentação e verificar se os pagamentos foram corretos. Então, tem um ciclo, né, de gestão de terceiros que ele é contínuo. Mensalmente, as empresas fazem isso, né? Então, por exemplo, entrou um processo trabalhista, dá para enviar para o jurídico. Né? Teve algum problema pontual numa área, se pode fazer um monitoramento de campo, que é uma visita para uma área para entrevistar as pessoas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, este aqui é o processo de gestão de terceiros. Se eu mostrasse esse slide lá em 2005, ele ia ser o mesmo de hoje. A diferença é que hoje, com a automação, a gente mudou muito a dinâmica disso, em especial com a inteligência artificial. E aí, as empresas assim, não, eu faço isso, eu recebo documentos. Eu tive numa das empresas ali que saiu nas manchetes trabalho escravo uns anos atrás. Eu disse, olha, eu sugiro que vocês mexam nisso aqui. Eles disseram, não, está tudo seguro, que a gente olha tudo. Passou 2 anos e eles estavam na lista. Por quê? Uma coisa é entender se eu olho tudo e outra coisa é como que eu olho essas coisas, né? Eu tenho um mapa de risco, como é que eu faço? E uma das formas da gente entender o que eu tenho que fiscalizar é olhar o que tem mais reclamatórias de seu trabalho. Aqui, por exemplo, a gente tem o ranking dos pedidos desse trabalho. Então, o que acontece? Se em primeiro lugar está hora extra, eu tenho que ver se o cara recebeu hora extra. Porque hora extra é algo caro. Em segundo lugar, verba rescisória. Ou seja, tem gente saindo sem receber as rescisórias corretas. Então eu tenho que olhar a rescisória, inclusive lembrando o seguinte, né? O segundo lugar é a rescisória, o quinto lugar é rescisória, o sexto lugar é rescisória, o sétimo lugar é rescisória, o nono lugar é rescisória. Então rescisória eu tenho que olhar. Então o caminho é o quê? O que se questiona na justiça? Aqueles 50 bilhões pagos, como é que estão distribuídos? Estão distribuídos aqui. Segundo ponto, o que eu tenho de passivo na minha empresa? O que eu perco na minha empresa? Não, na minha empresa não era extra, na minha empresa o intervalo de almoço é um problema, na minha empresa a periculosidade é um problema. Eu sei que isso que eu tenho que fiscalizar. Meu problema é burnout em excesso. Eu tenho a NR1 aí que o pessoal está engatinhando ou não, mas para conseguir colocar, né? Mas esse é o problema que eu tenho que tratar. Então, gente, para nós sabermos o que fiscalizar, eu preciso entender o que gera passivo no mercado e o que gera na minha empresa. Eu vou dar um exemplo aqui que eu posso dar, que é porque lembrei agora, um exemplo da Unimed de Porto Alegre, que o que acontece lá? Quando entra um processo trabalhista lá, quem é que faz a defesa? O jurídico, por óbvio. Mas o que acontece lá? Existe um comitê de gestão de terceiros. Eu recebo os processos também. Eu não sou advogado deles. Por que eu recebo? Porque eu estou dentro do comitê com a área de gestão de terceiros, olhando o que está gerando o processo. Para quê? Para ver que a ação preventiva tem que fazer em gestão de terceiros, não é para fazer defesa. Defesa o jurídico cuida. Mas o que eu posso preventivamente para evitar passivo. Tá? Então, pedir documento não é só pedir papel de forma aleatória. Eu criar um mapa de risco.
Eu ter documentos que eu vou pedir. Olha, essa empresa me preocupa muito, pouco. Eu vou pedir o essencial. Agora eu tenho um outro prestador com 100 pessoas aqui dentro, 80% de dependência econômica. Então esse cara é de risco alto. Então eu tenho que pedir mais documentos para ele. Tá? Então a maturidade desse processo. E eu consegui saber na minha empresa o que está pendente em relação a esse funcionário, o que está pendente em relação a essa empresa. Isso muda a regra do jogo. Então, pessoal, basicamente, gestão de terceiros é isso. É um processo que eu tenho que cuidar desde a homologação, da mobilização das pessoas e também desse monitoramento contínuo. Então, gestão de terceiros é um processo o quê? É um processo estruturado, recorrente, onde vai ter toda uma documentação num banco de dados, ela vai ser avaliada, hoje muito, com a ajuda da inteligência artificial, e aí vai se checar se isso está correto ou não. O que a gente ganha e o que o mercado mostra com isso? Que quanto mais eu monitoro e mais preventivamente eu estou agindo, mais eu consigo reduzir passivo. Porque nem sempre vocês não ouviram metade do que eu falei, né? Porque estava longe, agora vamos continuar ouvindo o resto. Depois vocês me perguntam quem não ouviu. Quanto mais a gente monitora, menor passivo. Porque a gente tem que entender o seguinte, o prestador às vezes erra, não é porque ele quis errar, é porque mudou uma lei, mudou algo, ele não sabe. Né? Autônomo emitia RPA até janeiro, agora tem que emitir nota fiscal. Gestante, trabalho temporário, gestante não tinha estabilidade e agora tem. Então, essa dinâmica é muito alta. Então, o que acontece? Esse tomador aqui, ele tem capacidade de orientar. Então, monitorar não é só dizer, estás errando porque está fazendo sacanagem. Não, não é isso. Eu estou ajudando que toda essa cadeia funcione. Tá bem? Eu peguei agora esse materialzinho, como a gente ia falar de inteligência artificial, para vocês entenderem o impacto de como se olhava documento antes e como se olhava hoje, como se olha hoje. Então vamos pegar um exemplo para vocês, tá? A pessoa trabalhou em janeiro, quando é que ela recebe o salário? Ou no último dia de janeiro, ou até o 5º dia útil. O que acontecia normalmente? De 10 a 22 de fevereiro, né, as empresas tomadoras solicitavam os documentos para a prestadora. Isso assim seguia. Em março solicitava de fevereiro, em abril solicitava de março. O que acontece? Normalmente, se abre uma janela, peguei um exemplo aqui, fornecedores entre o dia 10 e 22 me entreguem os documentos. Vocês vão me entregar os documentos que eu pedi dessa lista. O que acontecia? Lá no dia 20, o fornecedor entregava os documentos. Aí, então, o tomador ia ter que começar a analisar os documentos. Eu preciso de prazo? Tem pessoas olhando o papel. Então, o que acontece? Normalmente se fazia uma amostragem da análise. Eu vou olhar 10% da folha e vou olhar as empresas 3 vezes ao ano, de forma randômica. Tudo bem. Mas eu achei um erro. Olha que data eu estou. Eu já estou lá, no meio de março, descobrindo que tem um erro no documento de janeiro. Eu vou ter que pedir para corrigir. Se passou a janela de março, a correção vai ocorrer em abril. Então, em abril, eu estou tentando evitar passivo de janeiro. Isso funciona, sempre foi assim, mas qual era a regra? Receber documentos por janelas, analisar por amostragem e ter de 1 mês a 2 meses de atraso em relação a identificar algo e corrigir. Se eu tenho isso em parcela rescisória, que é um valor alto, que eu falei, e de uma empresa que está quebrando, vamos falar essa expressão, eu perdi. Quando eu descobri, não deu mais tempo de corrigir. Hoje um processo com IA funciona da seguinte forma. A IA permite olhar documentos em várias quantidades, tá? E tem todo um aprendizado de máquina. Então como é que o mercado está fazendo hoje? A pessoa trabalhou em janeiro, recebeu o salário no dia 2 de fevereiro. Quando é que entrega o documento? Não é na janela de 10 a 22. É dia 3 de fevereiro, entrega o comprovante do dia 2. O FGTS foi pago no dia 20. Dia 21, entrega o comprovante do dia 20. O que acontece? Essa análise
que levava 1 mês e meio, hoje cunhar em 48 horas, normalmente o SLA, que o pessoal marca para receber o retorno do documento. E hoje, em média, 60% desses documentos têm um SLA de resposta menor que 24 horas. O que significa isso? Não foi entregue um documento ou não recebeu o salário de janeiro, ali pelo dia 10 de fevereiro, a empresa já está buscando corrigir. E estou olhando 100%, não a amostragem. Então, pessoal, a IA, assim como está mudando as nossas vidas, está mudando isso aqui também. A gente passa a ter um processo muito mais rápido e efetivo. Vocês podem me perguntar o seguinte, mas qual o grau de acerto da IA? Aí eu fico assustado, porque a gente vê que a cada dia o negócio evolui demais. Eu, inclusive, quando achei que estava sabendo usar o ChatGPT, agora eu tive que fazer e assinar o Claudinho lá, né, o Cloud, porque eu descobri que o ChatGPT, por sinal, eu vou cancelar minha assinatura, não tem mais sentido, agora eu vou usar o outro. Daqui a um tempo nem sei o que eu vou fazer. Agora estou fazendo curso de Cloud, né? Eu tenho que entender do cara. Então, aqui é a mesma coisa. A cada dia aumenta. Então, no processo, normalmente, o que acontece? Quando chega um documento, normalmente se identificava, olha, no canto superior direito tinha uma data. Era assim que se fazia com a automação. A IA, ela entende que naquele documento tem uma data, em qualquer lugar. E ela já aprendeu, né, pelos prompts, etc., o que significa aquela data. Então a gente tem um processo muito mais dinâmico. Só que, é claro, tem documentos que a curacidade é 60%, tem documentos que a curacidade é de 80%, tem documentos que a curacidade é de 10%. A curacidade, eu digo, o nível de acerto. Então, um processo hoje, normalmente maduro, com IA, ele envolve o seguinte, tá? Uma automação verifica o documento, passa para uma IA que verifica o documento, e, se a curacidade não está boa, se tem algo estranho, vai para pessoas. Então, aquelas pessoas que antes, por exemplo, tinha 10 olhando documentos por amostragem, hoje com 4, as mesmas pessoas conseguem analisar isso aqui. E esse processo cada vez evoluindo mais. Então, isso aqui que está mudando como regra de jogo. Fora a questão que hoje é mais barato olhar 100% dos documentos do que era no passado. Então, essa é a tendência da gestão de terceiros. E o que acontece daí? Aí muda o jogo. As empresas começam a ter informes BIs online de quantos terceiros eu tenho, onde é que está me gerando mais passivo, onde é que o sapato aperta mais e onde é que eu vou priorizar a minha ação corretiva. Tá? Então, essa é a tendência. Então, essa fala de hoje é para mostrar que a terceira revolução em gestão de terceiros é isso. Não é olhar documento, é olhar todos os documentos de forma mais ágil e com maior eficiência e eficácia, e que se consiga disso realmente reduzir passivo e a gente reduzir aquele problema de provisão que eu mostrei lá no início. É claro, pessoal, a gente não pode esquecer que só olhar papel não basta. Aí existe o que eu chamo aqui de monitoria de campo. É importante também que as ações das empresas envolvam olhar a operação do terceiro. Aqui tem umas fotinhos aqui, só para ter ideia. É importante o monitoramento de campo. Vamos supor o seguinte, a pessoa bateu o cartão ponto na entrada e lá na saída, marcou a saída, mas continuou trabalhando. Ela vai passar na auditoria do papel. Então eu preciso falar com ele para descobrir que ele tem isso. Uma vez falando com um vigilante, disse assim, aqui está meu cartão ponto, que legal. Aí ele pegou, aqui no celular, eu tenho o meu ponto, o paralelo. Que legal, ponto paralelo, como é que funciona? Aí a gente foi lá com a empresa. Eu tenho notado que o vigilante lá está vindo todos os dias. Não era 12h36? Não, aqui está o ponto dele. Aí eu não fui delatar o cara, mas não, mas os meus funcionários estão olhando, estão vendo que está sempre a mesma pessoa. Aí a empresa teve que fazer uma ação para mudar isso. Eu lembro uma vez sobre alojamento, falando com um terceiro, e eu falei com ele, quantos vocês têm na casa? Tenho 10 pessoas. Quantos quartos? 1 quarto. Eu disse, opa, o que aconteceu aí? Não, está tudo certo. Onde é que vocês dormem? Né? A gente tem que falar de forma bem simples com o pessoal. Não, a gente dorme no papelão, mas está tudo tranquilo, estamos acostumados. Então tá bem. E seguiu a conversa.
Mas para a empresa, lá eu fui avisar, cara, vocês vão entrar no trabalho escravo. Vocês nem sabem disso, mas tem gente dormindo no papelão. Porque antes tu alugava um local por 10 mil reais. Aí o Ministério do Trabalho foi lá e disse que as condições não estavam boas. Agora eu passo a dar 2 mil reais para cada pessoa, para cada um alugar sua casa. O que eles fazem? Eles juntam os mesmos 10, fazem um aluguel de 2 mil e moram 10 na casa de 2 mil e embolsam o resto do dinheiro. O Ministério do Trabalho vai lá e a condição vai estar inadequada igual. Essa luva aqui, talvez consigam ver do lado, não é uma luva poá. Aquilo ali são furos. O cara estava trabalhando com a luva toda furada e ninguém viu isso na operação. Eu fui numa fazenda uma vez, o cara sem a perneira, né, para não picada de cobra. Eu disse, cadê a tua perneira? Ah, esqueci. Aí eu fui falar com o fiscal da empresa. Tem um funcionário sem perneira. Ele disse, bem feito para ele. Falei, ninguém mandou esquecer em casa. Disse, que coisa bonita, né? Então não pode ficar na operação. Então assim, por isso que eu falei, a gente tem primeiro e terceiro mundo hoje. Tá? Então basicamente, gente, partindo para o final, qual é o convite que eu faço para as empresas de vocês? Para cada um olhar para dentro da sua realidade e entender o seguinte. Eu olho alguma coisa de gestão de documentos, os meus contratos estão preparados, se tiver passivo eu consigo evitar, tentem entender a realidade de vocês. Segundo ponto, tem que criar normas, qual é a política de gestão de terceiros eu tenho? O que acontece se o terceiro não entrega o documento? Né? Quem é que... Tem uma que eu sempre falo, né? Quem é que fica com um crachá do terceiro quando ele é desligado? Uma vez, numa mineradora, o terceiro levou o crachá para casa e durante 45 dias ele vinha, entrava, a empresa almoçava e ia embora. Por quê? Porque ninguém tinha pego o crachá dele. Então é assim, qual é a política que eu tenho? E qual é o desenho de processo? Como é que eu tenho que melhorar isso? Como é que o mercado faz toda essa questão de prevenção? Então esse é um processo, passando, é claro, pelo treinamento dos gestores, e hoje não tem como a gente escapar de ter alguma ferramenta, e principalmente que tem IA, para a gente evitar passivo. E aí eu deixo também, recado final aqui, 13h10, está no meu horário, eu vou pedir 2 minutos. Quais são os grandes desafios hoje para a gestão de terceiros? A gente entender que a legislação é complexa. Eu tenho que estar sempre olhando isso. Como eu falei, a todo momento está mudando alguma regra. Tá? Então eu tenho que, se mudou a lei, eu tenho que mudar a forma de fiscalizar. Segundo ponto, simplicidade. Eu não posso só olhar a CND, mas eu não posso achar que eu tenho que pedir 200 documentos para todo mundo. Eu olhar aquilo que é necessário, criar um mapa de risco e cobrar os documentos necessários. Terceiro ponto, ter políticas, né? Qual é as regras da minha empresa, para cada situação que eu estou utilizando, cada situação de risco, só que eu já citei para vocês. Quarto ponto, a presidência da empresa tem que ter informação. Né? Não pode chegar um passivo e dizer assim, como é que ninguém nunca viu isso? A decisão de correr risco é da presidência, é do CEO, é da diretoria. Então a gente tem que ter informações para dizer para ele, olha, nós temos risco em tal área. Para ele poder definir a estratégia da companhia. Vamos internalizar, vamos mudar a forma de contratar. Então a gente precisa ter relatórios aderentes. Eu preciso ter para isso um contrato que tenha as penalidades, tenha as regras corretas. E eu preciso ter visão preventiva. Esse é o grande recado. Visão preventiva. Gerar resultado. Olhar documento não pode ser só uma coisa de, pessoal, eu tenho 100 terceiros, eu tenho 1000 terceiros. Quando a gente olha uma empresa de telefonia, às vezes são mais de 100 mil terceiros. Mineradoras, tem umas com 45 mil terceiros. Agora, aquela empresa que tem 30 terceiros ou 100, a forma de olhar é tudo igual. Então eu preciso o quê? Eu preciso ter uma estrutura para isso e mostrar para a companhia que eu gero o resultado. Eu não sou fonte só de despesa, que eu consigo evitar passivo. Olha, a gente fez uma ação, evitou um possível trabalho escravo, naquele caso lá que eu falei do pessoal dormindo no papelão, ou quando a gente faz essa análise prévia de uma ação trabalhista, diz, olha,
a defesa está sendo bem feita, mas a gente está todo dia incidindo no mesmo erro aqui e a gente não está agindo nisso. Então, esse tipo de preocupação é que faz a área gerar resultado e diminuir provisão. E hoje, um caminho e uma tendência muito natural é o seguinte: a gente não pensar só que a gestão de terceiros é fiscalização. A grande tendência hoje é que o fornecedor também, né, que o prestador de serviço tem que ter uma boa experiência, porque a última camada hoje em gestão de terceiros é a empresa conseguir mostrar que ela está certificada para o mercado. Assim como na Uber tem as estrelinhas, né? Que tipo de fornecedor eu tenho? Às vezes ele entrega um bom produto, mas ele não paga suas obrigações. Então eu preciso ter um equilíbrio nessa relação. E ali, a IA, um resumo do que eu falei, hoje ela tem permitido entregar grandes volumes de uma forma mais uniforme, né? Uma forma adequada, e liberando as pessoas para as coisas mais complexas. Pessoal, nós não vamos perder emprego para IA. Nós vamos perder emprego por não saber usar IA em relação a outros que usam. A minha empresa não vai perder competitividade pela IA, ela vai perder se não souber utilizar a IA a seu favor. E a criatividade, né, a alma humana, tudo que a gente tem, isso não vai deixar de existir. Um problema que a gente está tendo agora é o seguinte: não tem quem sabe escrever o prompt, porque se eu não tenho experiência em escrever o prompt, o contexto, como é que eu vou escrever certo? Então, é tudo junto. Mas assim como muitas coisas deixaram de existir, a gente tem que entender que o cenário hoje mudou. E por último, né, que é outra tendência, é as empresas utilizarem essa expressão que tem no tipo de gestão do Brasil para outras unidades. Então, pessoal, encerrando, aquele carinha de rosinha ele tinha diversos prestadores. Tem outro carinha de rosinha com mais diversos prestadores. A questão é que tem muito fornecedor que presta serviço para os dois. E aqui que é o último ponto da terceira revolução na gestão de terceiros. Por que eu tenho que juntar documento 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o mesmo documento? Se esse documento está válido, ele tem que ser válido para todo mundo. Então, isso acaba gerando um efeito de marketplace. Hoje o cliente de gestão de terceiros não é só o tomador, é o próprio fornecedor que ele quer mostrar para o mercado que ele está conseguindo estar em compliance, que aquilo é um diferencial para ele. Estive agora há pouco tempo na Citrosuco e estavam lá premiando os fornecedores que pagam bem seus funcionários. Ou seja, premiando não só para entregar no prazo, premiando não só por ter uma boa qualidade, mas porque tem uma boa política de recursos humanos. Para quê? Para fazer com que esse cara cresça. Ele trabalhe também para outras companhias. O que eu tinha para falar era isto. Passei 6 minutos. Depois vou levar umas chibatadas aqui, passei 6 minutos, mas não vou não, brincadeira. Tá? Aqui do lado é só o meu LinkedIn, se alguém quiser acompanhar alguma coisa que eu escrevo. E lá é um link também, se alguém se interessar pelo livro. Mas eu queria de novo agradecer muito, né? É uma honra estar aqui, uma alegria estar aqui nessa cidade e aqui nessa entidade aqui, que eu tanto estimo. Presidente, novamente, no seu nome, agradeço a oportunidade e o convite. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao Adriano pela apresentação. Convido então o presidente ao palco para o momento das perguntas. Senta aqui nessa aqui, fica mais visível para ti. Muito bem. Obrigado, Adriano, pela tua explanação. Foi ótimo te ouvir. E olhar para dentro, né? Eu acho que esse também é um grande espírito, a gente olhar para dentro dos nossos negócios e entender como nós estamos nos colocando. E eu tenho 2 coisas que eu queria te comentar. Uma é da preocupação que 90% das empresas na nossa região, vamos colocar aqui, são pequenas empresas, né? Que não têm as estruturas, né, que tu comentaste aí de ter 30, 60 mil, 150, 15 mil. Então isso é uma grande preocupação da gente, porque a gestão, por muitas vezes, acaba passando por uma pessoa só, né, que tem que comprar, vender, faturar, produzir, embalar e vender e ainda fazer a gestão de quem tu contrata pensando que essa contratação é de uma empresa idônea, né? Quando é que a gente vai ter a mudança
que as empresas vão ser proativas para entregar as coisas, não tu tem que fazer a tua gestão, né? Será que algum dia a gente vai chegar nisso, que tu não tem que ficar cobrando essas coisas e colocando no teu portfólio, atendeu ou não atendeu, e as empresas serem proativas de fazer uma inversão disso? Isso é um pouco do que eu queria colocar no último slide ali, eu deixei por último porque ele é a última tendência mesmo, tá? Não haver uma necessidade só do tomador ter que fiscalizar o prestador. Então, tem acontecido hoje, em softwares de gestão de terceiros que tem no mercado, das prestadoras chegarem e dizer assim, olha, eu quero administrar o meu pessoal aqui dentro, porque assim, eu não vou precisar parar uma pessoa para ficar juntando CND, DCTF Web, não sei o que, aquele monte de papel todo mês. O documento está aqui, os caras podem buscar aqui, ou essa ferramenta envia para os tomadores. Então está tendo essa mudança, e essa mudança está muito atrelada ao marketplace. Então eu entender o seguinte, que eu estar em compliance trabalhista, previdenciária e saúde e segurança, isso é um ativo para mim. Então, ao vender o serviço, eu vou vender a minha qualidade, o meu custo, a minha experiência, a minha história e que eu sou uma empresa em compliance. Então, esse é um movimento que já tem acontecido muito, te digo assim, nos últimos 10 meses, etc., essa página está virando. Então, isso já está se tornando realidade mesmo. Os fornecedores serem protagonistas nesse processo também. Perfeito, obrigado. Primeiro inscrito, doutor André, por favor, sua pergunta. Bem rapidamente. O tema 1389 da STF, que é a questão da pejotização, não é um tema que está pacificado. Eu diria que é um tema que está estacionado, né? Até com relação vamos dizer assim, a insegurança do próprio Tribunal Superior com relação aos seus posicionamentos, aonde a política denota a batuta de como a orquestra vai tocar. Quando tens uma instância, uma corte que está com um certo nível de descredibilidade junto à população, e esses números estão aí, às vezes a questão política acaba sobrepondo a questão técnica. Nós na Unimed trabalhamos muito com a questão da pejotização, até porque o mercado já demanda isso. Não é o mercado contratante, os próprios profissionais a nível executivo e C-level já são pessoas jurídicas e se colocam à disposição, normalmente em nível sênior, se colocando na praça como PJ. Eu te pergunto, até que ponto, né, isso é uma segurança jurídica entre aspas, ou é um passivo tributário, previdenciário e reputacional que está vindo aí pela frente? Tá bom. Eu entendo que a tendência do STF aqui é seguir o posicionamento que ele já tem tomado. É de entender que pode ter PJ com autonomia. As respostas ali têm sido constantes. Então, eu acredito que o posicionamento vai seguir esse, e por isso vai acabar tendo mais segurança jurídica, né? Porque aí vai descer em cadeia, né? Também para os outros tribunais. Então, eu acredito que a gente está numa tendência de segurança jurídica. Na prática, o que acontece? Independente disso, as empresas já utilizam PJ, várias, né? Principalmente na área de TI. O ponto é, eu ter o cuidado, eu ter o procedimento interno, eu ter o treinamento dos meus gestores aqui, para ele entender que aquele cara é um prestador de serviço. Essa é a mudança, né? A gente, na prática, mesmo que tiver um processo, o juiz entender, cara, esse cara não tinha subordinação nenhuma. Ele entregava a produção. Se eu pedisse toda sexta-feira, me entrega um relatório e tal escopo aqui, ele está entregando. Outra coisa é dizer para ele como que eu tenho que fazer, de que forma, e ficar todo dia ligando para ele e cobrando. Então tem muito a ver com uma área procedimental, tá? Mas assim, eu acredito que a tendência é de maior segurança jurídica. Outro ponto também é o seguinte, ingresso de ação, a gente sabe que existem os hipersuficientes, né? Quem recebe mais de 2 vezes o teto da Previdência. Quanto maior o salário, menor o risco. O risco maior do PJ está nos que a gente chama de PJinhas, sem diminuir, mas é o PJ que ganha R$2.000, será que ele vai ter autonomia? É bem difícil, né? A gente imaginar, provavelmente não tenha. Quando a gente fala de alguém de 15 mil, de 20 mil, os cargos maiores, a tendência é que ele quer atuar assim e não é ele que vai te questionar isso. Então o problema trabalhista pode até existir em potencial, mas ele não se concretiza. O problema que tem pode ser uma fiscalização. E aí que a decisão do STF vai ser importante. Para não vir a fiscalização
tentar. Então, hoje o passivo de PJ, para quem ganha salários maiores e tem um processo com mais autonomia, ele pode ser mais de fiscalização do que trabalhista. Mas a gente tem, em especial, esse cuidado, tá? Não ter subordinação, né? Não tratar ele como empregado, não controlar horário, não decidir férias. Então, esse que é o cuidado. É um cuidado muito no dia a dia ali, com política, treinamento e contrato bem feito, isso reduz bastante o risco, sim. Tá bem. Obrigado, Adriano. Doutora Renata, por favor, a próxima inscrita. Nossa coordenadora do Contrab aqui da SIC. Bom dia. Em primeiro lugar, Adriano, eu te agradecer as sempre precisas palavras, sempre um prazer te ouvir falar. A minha pergunta, na verdade, diz quanto à entrada em vigor agora da NR1, né, da questão dos riscos psicossociais. Como tu enxerga essa questão em relação ao contratante, né? A gente sabe que muitas empresas têm, seja no refeitório, seja na questão da vigilância, a questão dos terceiros, e como elas devem atuar em relação à gestão dos riscos psicossociais em relação aos seus terceirizados. Obrigada. A Lei 6.019, ela diz que o tomador de serviço tem que garantir as condições de saúde, higiene e salubridade. Esse é o ponto número 1. O decreto 18, né, 54, diz que eu posso, inclusive, ser responsável pelo passivo, né, que eu vou pagar a fiscalização. Nós temos aquele ato conjunto do Ministério da Justiça do Trabalho, né, que ele diz, inclusive, que uma sentença transitada em julgado, onde o empregador teve culpa, eles vão mandar esse ofício dessa sentença para a AGU, e a AGU não sei nem se não vai querer se ressarcir do que o INSS gastou com esse período de afastamento das pessoas. Então, assim, por mais que a NR1 ela seja aplicável para cada empresa, ela tem que estar nesse foco de gestão de terceiros do tomador. Esse é o meu entendimento. Segundo, NR1, muita gente falando, pouca gente tendo algo efetivo. Tá? Hoje brotou consultor de NR1 que nem capim. Todo mundo faz. E tem gente que sabe fazer e outros não. Nem é a minha área de especialização, mas eu tenho visto isso. Não é só algo no papel. Então, o que acontece, agora respondendo objetivamente, tá? Num processo de gestão de terceiros, o que o tomador normalmente faz? Ele vê se tem um PGR, vê se as coisas do PGR estão previstas no PCMSO, se aquilo ali reflete com ordem de serviço, se reflete no ASO, reflete nos EPIs. Então, esse caminho já existe para ver se tem alguma ação da empresa nesse sentido. Então, o que acontece? Ao olhar tudo isso, eu tenho que olhar se lá na norma de ergonomia, se a empresa fez algo em relação à NR1. Outro caminho, só para encerrar a resposta, quando a gente fala de PGR em relação a terceiros, existem 2 caminhos. Ou a tomadora diz, terceiros, o risco é esse e o que tem que fazer é isto, ou ele vai dizer, terceiro, existe tal risco, me apresenta o teu inventário, como é que tu vai resolver, né? Então, o que eu tenho visto algumas companhias grandes é o seguinte, em relação à NR1, como ela é mais estruturada, ela fez o processo, ela está dizendo qual processo que tem a ser aplicado. Olha, pessoal, esse teste, esse questionário, etc., que eu vou aplicar para os meus, e vocês têm que aplicar para o de vocês, e aí em gestão de terceiros a gente vê se isso foi feito. Então, eu penso que é por aí o caminho. Muito bem, muito obrigado. E para fechar a nossa roda de perguntas aqui, o nosso prefeito Adiló, por favor. Em primeiro lugar, cumprimentos, Adriano. Tenho certeza que o teu livro é muito importante para a gente ler agora e refletir sobre alguns pontos. O poder público é um pouco diferente da iniciativa privada, porque nós temos que contratar normalmente pelo menor preço e tem sido um horror. O passivo que a prefeitura tem já é alto em relação a essas terceirizadas. A gente faz de tudo para tentar corrigir, mas é muito complicado porque a facilidade do pessoal apresentar CNPJ é um horror. E aí apresenta a documentação de acordo, tal, e em seguida começa a dar problema. Agora, eu sei que não é tema da palestra, mas se tu pudesse falar alguma coisa sobre o assédio moral, que hoje em dia tu não pode mais dizer para alguém trabalhar ou chegar no pontual, que já tudo é assédio moral. Poderia nos passar, contribuir alguma coisa nesse sentido, porque essa é uma grande preocupação hoje. Primeiro, em relação à terceirização, né, o poder público necessita dela, a gente sabe que é essencial, até pelas amarras que tem. Então, da mesma forma, né, já existe muita legislação prevendo o que eu tenho que controlar de documentos. Só que esse processo, às vezes, ele precisa ser mais dinâmico, né? Então, quanto mais a administração pública conseguir
colocar elementos mais ágeis de controle, vai ter uma maior facilidade de evitar passivo, de identificar antes. Porque alguns dos maiores passivos de terceirização são do poder público. Por quê? Não pelo que a prefeitura, o Estado escolheu, mas porque nessa amarração da licitação, muitas vezes pessoas mal intencionadas montam a empresa, fecha, abre outra, fecha, abre outra, e às vezes fica um pouco refém disso. Então a fiscalização é importante. O que acontece? Um dos problemas de passivo hoje é a questão de assédio, fala bastante com a questão da NR1 ali, né? Então, o que acontece? A gente precisa ter medidas efetivas de buscar ter políticas, por isso que eu falei de políticas, né? Cuidados no como é que a gente deve se relacionar com as pessoas. E outro é treinamento. Tem treinamento dos gestores, eles têm que entender, né, o que ele pode pedir desse terceiro ou não, ou do funcionário ou não, né? Então, assim, por exemplo, tem empresas como o Vivo, ela fez todo um trabalho lá, ela nem chama fornecedor de fornecedor, todos são parceiros. Lá é parceirização que eles falam. O que é isso? Não é que mudou a palavra, é que eles sabem que eles têm que tratar o terceiro de uma forma diferente. Então, vai muito de política, tá? Da forma que a gente tem que gerar uma cultura de entender a forma de tratamento que eu tenho que dar para poder ter mais segurança. A gente sabe, agora tinha a questão de misoginia que estava sendo discutida, né? Então, são temas muito amplos e a gente fica com um risco em aberto muito grande. Mas precisa de um treinamento constante, sim, sabe? Eu acho que treinamento parece ser a melhor palavra para isso. Assim como na NR1, tem questionários que se faz, tem pesquisas de ambiente, etc., para ver aonde agir para evitar um burnout. Aqui nessa questão de tratar as pessoas, para mim é muito parecido. A gente tem que passar por isso. O que acontece muito, mesmo em empresa privada, é o seguinte, tá? O RH faz políticas maravilhosas de RH para o seu pessoal, mas esquece de saber que ao lado tem um terceiro que eu tenho que ter o mesmo cuidado com ele. Então, minimamente, se aquilo que a empresa ou o Estado fazem em relação ao seu pessoal estender, a gente já deu um grande passo para melhorar esse processo aí, essa situação. Muito bem, dessa forma encerramos aí a nossa reunião almoço. Obrigado, Adriano, pela tua contribuição aqui e nos vemos na próxima segunda. Obrigado a todos. Obrigado. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o banho arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar.
Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Tudo começa pelo movimento. Ser protagonista global em soluções de mobilidade é nossa visão e nossa realidade. Diariamente, somos guiados pelo propósito de aproximar pessoas. Construímos o futuro da mobilidade, guiados por valores essenciais. Com inovação, conexão e protagonismo, nós movemos o mundo e nos transformamos com ele. Marco Polo, protagonista em mobilidade. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Investimos mais de 1 milhão por dia em projetos sociais. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Cuidar da saúde é uma decisão estratégica e empresas de alta performance sabem disso. Por isso, a Unimed tem um programa completo e diferenciado de check-up executivo, voltado para uma avaliação ampla das condições de saúde da sua equipe. Um programa que integra protocolos customizados com consultas, exames, testes funcionais, definidos a partir do perfil de cada paciente, com base em parâmetros clínicos internacionais. Com uma abordagem multidisciplinar, o diagnóstico vai além dos indicadores clínicos. O resultado é um relatório completo com orientações, identificação de riscos e direcionamento para decisões mais seguras. E tudo isso acontece no Centro de Medicina Integrada UNIC, um espaço exclusivo criado para oferecer uma experiência premium em cada detalhe, com acesso facilitado, atendimento individualizado e total privacidade. Ambientes planejados para garantir conforto, organização e fluidez durante toda a jornada. Em poucas horas, todos os exames e avaliações são realizados de forma integrada com agilidade, precisão e acompanhamento especializado. E para quem precisa manter a produtividade em meio a uma rotina intensa, um espaço preparado para seguir conectado. Um benefício que valoriza a saúde de sua equipe estratégica, reduz riscos e fortalece a performance da sua empresa. O homem ainda não tinha chegado à Lua, mas eu já estava com você, impulsionando em direção ao futuro. Estradas eram só projetos, e distritos apenas sonhavam em ser cidades. Mas eu já estava pronto para ajudar você a desenvolver isso e muito mais. Robôs e IAs moravam na ficção, e computadores eram gigantes limitados. E eu já preparava a base para você usar e inovar. Desde que esse futuro era só um esboço, eu já estava ao seu lado, sonhando junto, realizando muito, impulsionando, desenvolvendo, concretizando, preparando o terreno, semeando, cultivando, sempre lado a lado, levando você cada vez mais longe, evoluindo cada vez mais. BRDE, parceiro das histórias que transformam vidas.